Saudações, por aqui Tenente Coronel Elildo. Este trabalho aborda a tragédia de Brumadinho por meio de um debriefing, análise crítica e reflexiva, destacando os principais pontos observados, bem como aprendizados e sugestões de melhoria. Nesse sentido, temos aqui um roteiro do que será abordado, identificando as causas, as consequências, o aprendizado, o que poderia ter sido feito e os resultados. Nesta introdução, vislumbramos que este acidente ocorreu devido ao rompimento da barragem de resíduos oriundos da extração de minério de ferro em uma mina localizada no Córrego do Feijão, na cidade de Brumadinho, Minas Gerais, em 25 de janeiro de 2019. O colapso da barragem B1 promoveu a sobreposição desses resíduos, levando ao rompimento sequencial da barragem B4. É necessário observar a vulnerabilidade desse tipo de barragem, a qual promove a infiltração da água se ela não for adequadamente drenada, e foi exatamente o que ocorreu, apresentando problemas meses antes do acidente. Dessa forma, é necessário que as causas do acidente elas sejam apontadas. Nessa foto, nós podemos identificar o tipo de barragem, que é o alteamento a montante, né, onde camadas de rejeitos sólidos são sobrepostos para a contenção da parte mais líquida dos rejeitos centrais, como observado aqui. Então, nessa imagem ainda temos a identificação da barragem B1, tá? E aqui nós temos a barragem B4, que também sofreu rompimento. Aqui, identificamos que o fator de segurança para a liquefação dos rejeitos estava abaixo do recomendado. Ou seja, para esse tipo de barragem, existe um fator de segurança de liquefação, onde esses resíduos eles têm um fator de segurança limite de 1,3, ou seja, 1,3 é o mínimo que ele deve estar para estar dentro das normas de segurança. Só que esse fator de segurança apresentado na barragem B1 era 1,09, ou seja, estava muito abaixo do limite. Em vez de tentarem resolver o problema, o que foi que fizeram? Baixaram o fator de segurança para 1,05 para dizer que esse fator de segurança ainda estava dentro do limite. Obviamente que isso teve consequências. As tentativas de corrigir o problema, elas também foram as mais baratas. Optaram pelo uso de drenos horizontais, no caso uma tubulação profunda que não resolveu o problema. Na verdade, eles acabaram promovendo uma fratura hidráulica que acabou liquefazendo ainda mais os resíduos. E não fizeram o que deveria ter sido feito, que era exatamente a drenagem total dessa água, dessa parte líquida que estava se desenvolvendo dentro dessa barreira. Falemos agora do plano de ação de emergência para barragens de mineração, que ele não foi acionado, né, quando houve o rompimento, assim como o alerta de sinistro ele não foi automatizado. Conforme visualizado na foto da barreira, a onda de rejeitos ela atingiria a área de escritórios em 1 minuto, ou seja, todos sabiam disso, todos sabiam dos riscos. E isso não daria chance das pessoas de terem uma sobrevida. Falemos da resposta integrada. Então, essa resposta integrada, ela ocorreu por quem? Por meio exatamente do Corpo de Bombeiros, o qual imediatamente instituiu o SCI, bem como teve apoio de 16 corpos de bombeiros do país, Forças Armadas, Exército de Israel, sendo todos credenciados exatamente para dar esse devido apoio, né? Cães e drones ampliaram o sucesso das buscas, né? E apesar das medidas de segurança, foi inevitável a exposição dos militares a esses resíduos contaminados. A barragem B1 ela deveria ter sido enquadrada como risco grave e iminente, a qual desde 2015 ela já apresentava anomalias. Então eles baixaram o fator de segurança para que exatamente ela não fosse enquadrada como risco grave iminente, uma vez que todos os trabalhos eles deveriam ter sido interrompidos imediatamente, exatamente para que essas medidas de segurança elas fossem corrigidas. Neste detalhe aqui nós temos quatro figuras principais.
a identificação da barragem B1, aqui a área de escritórios bem próximo, bem pequeno aqui. Aqui nós temos a barragem B4, aqui temos ela íntegra ainda, a barragem B1 e a barragem B4. Aqui após o incidente, a extensão do incidente todo após o rompimento da barragem e aqui a situação das duas barragens após o incidente. A gestão psicossocial e a comunicação transparente. Então, a exposição a situações críticas e horas de trabalho em ambiente adverso, ela afetou psicologicamente as equipes de resgate, sendo necessária a adoção do CISM, Critical Incident Stress Management, que é um protocolo psicossocial. Só que, além disso, além desse protocolo, foi adotada uma política de combate a boatos, exatamente para guarnecer o psicológico tanto dos militares que estavam no resgate, quanto desses familiares que estavam aguardando por seus familiares desaparecidos. Como aprendizado principal, nós tivemos a consolidação do SCI, né, como ferramenta de controle gerencial, o aprimoramento logístico das equipes, com o uso do DVI, que é um protocolo de identificação de vítimas de desastre em massa, né, foi uma coisa nova utilizada lá durante esse tipo de resgate, e o biomonitoramento pessoal, do pessoal após o incidente, né, principalmente dos militares que foram expostos à contaminação. E o que poderia ter sido feito na fase pré-incidente? Seria a integração, né, desse plano de ação de atendimento à emergência com barragem, né, em que os órgãos de fiscalização eles deveriam ter sido mais rígidos nessa cobrança. Além disso, o alarme automático ele não existia esse alarme automático, ele não foi acionado, né, o alarme ele foi dado via telefone. As áreas de vivência deveriam ter sido interditadas também, para evitar essa situação que aconteceu em relação às pessoas que não tiveram chance de escapar do incidente. O que poderia ter sido melhorado na resposta operacional está relacionado ao trabalho independente de cada força-tarefa, uma vez que a mobilidade dos suprimentos ela foi deficiente e, de mesmo modo, o uso de EPIs inadequados promoveram riscos às equipes de busca. Outra dificuldade foi a adequação documental do SCI aos diferentes órgãos, né, empregados. Os protocolos de apoio psicossocial também deveriam ter sido implementados desde o início. De modo geral, a comunicação foi um ponto crítico, tanto na lida com os familiares dos desaparecidos, quanto durante a identificação dos corpos encontrados. Foi uma adequação elástica das potencialidades do SCI devido ao tempo de uso, à complexidade da crise e à manutenção dos recursos. Como conclusão, observamos que as medidas de segurança não podem ser negligenciadas, que o uso da barragem adequada deve ser mantido, que o aprimoramento contínuo das equipes de resgate é imperativo, que a integração entre diferentes órgãos é primordial para a gestão adequada de todos os recursos e que os responsáveis devem ser penalizados, uma vez que os estragos foram mensuráveis, o que não pode se dizer aos familiares daqueles que foram engolidos pelo mar de lama, uma coisa que não pode ser mensurada, que é a vida. Mariana nunca mais. Estas foram as palavras do CEO da Vale em um discurso em um auditório da empresa para colegas no dia em que tomou posse na empresa em 2017. 2 dias após o desastre de Brumadinho, ele prometeu novamente, em uma entrevista, que trabalharia para que isso nunca mais acontecesse. Decisões judiciais suspenderam algumas das operações rentáveis da Vale e congelaram 12,6 bilhões em ativos da empresa. Por quase 3 anos engavetado, o projeto de lei número 3.676, conhecido como Mar de Lama Nunca Mais, foi aprovado pela Assembleia de Minas Gerais por unanimidade, para que situações dessas nunca mais aconteçam.